Boa noite a todos, catequistas. Sejam bem-vindos à nossa Semana Catequética 2023, do setor 1 da Arquidiocese de Brasília. Como todos sabem, essa semana já é a tradicional na nossa arquidiocese, realizada em unidade, com todos os setores e o mesmo tema, sempre definido pela comissão arquidiocesana, né? Antes de começarmos o ano catequético, nas turmas de preparação aos sacramentos e também nas turmas de IVC em várias paróquias, graças a Deus. Este ano a gente teve 4 dias de formação, esse já é o 4º dia nosso de formação online. E amanhã nós teremos aquela atividade presencial, né, que começa com a celebração eucarística na paróquia Santo Antônio às 19 horas, seguida de um lanche compartilhado e as oficinas. Então, amanhã esperamos todos vocês. Temos até sorteio de brindes. Bom, este encontro está sendo gravado, né? E vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Paróquia Santo Antônio, provavelmente na semana que vem. Muito obrigada. Eu peço que permaneçam com os microfones fechados para evitar a microfonia. E a gente vai começar com a nossa oração inicial. Vocês podem deixar tantos comentários quanto perguntas no chat. Qualquer coisa o padre estará vendo ou a gente faz ao final, nos últimos 20 minutos, tá? Nosso encontro hoje segue até às 9h30, se Deus assim o permitir, né? Muito obrigada pela presença do padre Tiago aqui. Ele é bastante ocupado, já está acumulando funções da edições e lá na CNBB mesmo, né? E é palestrante aí no Brasil todo, autor de livros, alguns já, né, padre? Quantos livros? Alguns. 25. 25 livros! Caramba, meu Deus, meu coração até acelerou agora. Então, é uma pessoa, assim, muito sábia, muito estudada e sabe transmitir. O que é mais importante é que ele sabe transmitir, né? Tanto na escrita quanto também em suas palestras. Eu tinha uma catequista que hoje está em reunião de coordenação, né, de outro setor, e ela tinha o senhor como o preferido dela no Catequistas Brasil. Onde que o Padre Tiago está? Né? Realmente faz o nosso coração arder. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu passo a palavra para a Savinha, que ela vai fazer a primeira oração inicial. Nosso setor 1 tem 12 paróquias. Aí aqui a gente já homenageou São Camilo, já homenageou São Judas, Tadeu, né? E hoje a gente vai homenagear Santo Antônio. Tá bom? Então, vamos iniciar com o sinal da cruz. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo, primeiramente, nos ilumine ao sacerdote que vai nos passar os conhecimentos e abra nossas mentes também. E, em seguida, nós vamos rezar a oração de consagração a Santo Antônio, porque Santo Antônio, ele convertia pela palavra, ele conhecia muito a palavra de Deus e que nós, como catequistas, também sigamos o seu exemplo. E aí a gente vai primeiro fazer essas 2 orações. Então, vamos começar com a invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, agora nós vamos fazer a nossa consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo e vosso exemplo de vida cristã fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sobre vossa proteção valiosa
minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me enquanto estiver sob a vossa proteção. Protegei-me e defendei-me. Sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livre-me de todo o perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, possa viver cristamente e santamente morrer. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Sávia, pela oração. E agora a gente pode passar a escutar o Padre Tiago Facchini. Se vocês quiserem deixar os comentários e perguntas no chat, tá bom? Então, boa noite. É uma alegria poder estar, aqui participando dessa semana de catequese e falar de um tema tão importante, que é essa educar na fé e celebrar a fé, né? Então, estou tendo a alegria de me mudar esse ano para Brasília, né? Um pouco mais de um mês. Estou trabalhando na edição em CNBB, resido aqui na sede da CNBB. Então, vamos partilhar um pouquinho da minha pesquisa, do trabalho que eu faço, e de modo especial, aquilo que é a teologia litúrgica da igreja, o tanto que isso pode nos ajudar na catequese, né? Vou compartilhar aqui os nossos slides. Só pediria que alguém liberasse eu compartilhar os slides. Se conseguir, eu esqueci de ver antes. Pode checar agora? Agora sim. Vamos... aliás... eu esqueci de abrir o slide aqui antes. Um minutinho só. Tá chegando mais pessoas, graças a Deus. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Oi, Lília. Saindo da catequese, menina. Catequese de segunda a sexta, você, né? Não, outra coordenadora do setor, padre. Bom, agora Tá que nós bom. terminamos, vai todo mundo entrar aqui agora aí. Tá bom. Conseguiu? Enquanto eu estou, na Sim. verdade, eu esqueci de baixar o arquivo, mas enquanto está baixando aqui, abre, nós podemos começar. E eu acho que é importante, dentro do nosso tema, a gente vai acabar meio que falando, né, sobre iniciação, né? E dentro da iniciação nós temos dois pontos importantes, que é a questão da celebração e da catequese, né? Que estão juntinhas aí, né? Dentro desse... Aliás, deixa eu só abrir aqui para eu não me perder na minha fala. Uma das oficinas que nós teremos amanhã, pessoal, vai ser liturgia, introdução a curso de liturgia para crianças. Aí a nossa paróquia já fez por duas oportunidades, e aí vai mostrar para vocês lá o esquema do curso, né, que termina com 2 oficinas também, oficina de leitores
e a oficina de coroinhas. E criança explicando para criança. Bem interessante. Realmente essa aproximação catequese e liturgia, ela é necessária, né? Faz parte demais do IVC, né? Para onde a igreja nos pede que a catequese vá, e sem introduzir no mistério, os nossos catequizandos, eles ficam sem raiz, né? Fica aquele católico que pode qualquer hora não ser mais católico, né? Então, realmente vale muito a pena a gente se aprofundar nesse tema. Volto para o senhor, padre. Agora sim, deu certo. Deu certo. Vou compartilhar aqui a nossa tela, né? Isso. Então, nós vamos... Aparece aí para vocês, né? Sim. Então, o nosso tema é educar e celebrar a fé, ritos e ministério laical do catequista a serviço da iniciação à vida cristã. Então, para a gente falar sobre esse tema, primeiramente nós precisamos entender o que é iniciação, porque a iniciação é aquilo que abarca, né, tudo, né, o que se refere a essa transmissão da fé, né? Ou seja, a educação e a celebração da fé. E eu sempre gosto de partir dessa conceituação que Mircea Eliade faz sobre iniciação. Porque a iniciação não é algo só da Igreja Católica. A iniciação é um fenômeno antropológico, na base das ciências da religião. Ou seja, está dentro de toda a cultura e também de toda a religião. Então, Mircea, que é um grande estudioso das ciências da religião, né, estudou aí muitas religiões, ele viu que tinha algo comum no processo iniciático de todas as religiões. E ele, então, vai conceituar a partir dessa constatação. Então, Mircea vai dizer assim, que iniciação é um conjunto de ritos e ensinamentos orais, visando realizar uma transformação do estatuto religioso e social do iniciado. Do ponto de vista filosófico, a iniciação equivale a uma mutação ontológica existencial. Ao final do período de provas, o neófito goza de uma existência totalmente diferente da que possuía antes. Transforma-se noutra pessoa. Ou seja, Mircea está dizendo assim, para que todo o processo de fato seja iniciático, ele vai dizer que duas dimensões são importantes. Primeiro, um conjunto de ritos, depois um conjunto de ensinamentos orais. Ora, o que é um conjunto de ritos para nós, católicos, cristãos? É a nossa liturgia. A nossa liturgia é constituída por um conjunto de ritos. E um conjunto de ensinamentos orais é a nossa catequese, é a transmissão oral da fé, é o querigma. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho melhor essas duas dimensões da iniciação. Vocês com certeza já ouviram dizer, né, que a missa é chata, monótona, repetitiva, né? Por que a missa é chata? Por que a missa é monótona? Porque a liturgia tem uma linguagem própria. A liturgia se comunica por ritos e símbolos. Então, o rito é o que eu vejo, mas ele me remete a uma realidade que eu não vejo. Então, por exemplo, procissão inicial. A procissão inicial tem um sentido, tem um significado. É muito comum, às vezes, a gente ver alguns comentaristas na missa dizer assim, vamos ficar de pé para acolher o celebrante, né? E aí, o celebrante, o padre Tiago e a equipe de celebração. Ora, quando a gente vê esse tipo de comentário, a gente já percebe que o comentarista que está ali, né, não conhece, né, o sentido daquele rito, né? Então, quando nós vamos ver o sentido do rito, nós vamos ver que esse rito tem sentido de simbolicamente representar todos nós que deixamos o nosso lar, saímos da nossa casa e fomos para a igreja. Como não dá para entrar todo mundo de uma vez, o padre, a equipe de celebração, representa, simboliza, né, todos nós, fiéis, batizados, que ouvimos o chamado de Deus, nos colocamos a caminho e agora vamos nos encontrar com Cristo.
Essa procissão simboliza essa igreja que caminha, né? Convocados pelo Pai, pela Trindade, para celebrar o mistério da nossa paixão, morte e ressurreição. Depois o padre aqui faz uma reverência. O que é uma reverência? É uma saudação, é um cumprimentar. Mas nós cumprimentamos quem? Pessoas, não objetos. E por que fazemos uma reverência a uma mesa, ao altar? Porque esse altar, para nós católicos, é uma pessoa, é Cristo, Cristo presente sacramentalmente naquele altar. Né? E por isso que o padre beija o altar, porque ele está beijando a face do próprio Cristo. Quando nós compreendemos isso, nós vamos, de certa forma, abrindo os nossos olhos e descobrindo a riqueza da igreja. Mas, né, para muitos, a missa se torna chata, monótona e repetitiva, porque nós não conseguimos compreender a profundidade do sentido de cada rito, como ele nasce, a sua história. Né? E por isso que no processo de iniciação cristã é preciso ter essa iniciação à linguagem própria da liturgia. Porque, imagina se eu passasse para vocês um filme em mandarim, né? Provavelmente nenhum de nós saiba falar mandarim, né? E aí, se eu passar um filme sem legenda em mandarim, o que vai acontecer? Nós vamos ver o filme, vamos ver que está tendo um diálogo, mas dificilmente nós vamos compreender esse diálogo. Por quê? É culpa do filme? Não, a culpa é nossa, que não sabemos falar mandarim. O problema é em nós que não sabemos decodificar aquela língua. Então, pode ser o melhor filme do mundo. Se eu não consigo decifrar aquela língua, 5 minutos depois aquele filme vai se tornar chato. Assim também é a liturgia. Né? Então, essa educação na fé, né, pressupõe que ela seja celebrada. Né? E essa celebração só será bem celebrada, participativa, né, bem participada, se de fato nós compreendemos essa linguagem própria da liturgia. E cabe a nós, catequistas, através de uma catequese mistagógica ou de uma catequese litúrgica, ajudar-nos os nossos catequizandos, catecúmenos, a compreendermos essa linguagem, para que no final do processo de iniciação, ele se torne um bom cristão, participe da vida da igreja, e ali, então, ele vai saber o valor que aquela celebração tem. Então, acho que aqui é a primeira coisa, quando nós falamos em educação e celebração da fé, é compreender a linguagem própria da liturgia. Né? E aí depois vocês podem se perguntar, padre, mas como fazer isso? Né? Então, nós temos um método próprio para isso, que nós herdamos lá do século II, III, IV, que são as catequeses mistagógicas, que nós vamos falar um pouquinho depois. Depois, um conjunto de ensinamentos orais. O que é esse conjunto de ensinamentos orais? Talvez a gente saiba um pouco melhor como fazer, né? É a nossa catequese. Essa catequese, que é a transmissão da fé, esse querigma, que tem como base a Sagrada Escritura, e depois, claro, o magistério, a tradição e tantos outros documentos escritos e livros da Igreja. Mas a Sagrada Escritura é o livro base, é a fonte do nosso querigma, a fonte do nosso anúncio, porque lá está a revelação desse mistério da salvação, desse Deus que enviou seu Filho, né, o Messias, para nos salvar. Mas é muito comum também a gente ouvir de que o católico não sabe ler a Bíblia. Quantas pessoas a gente atende e diz, padre, eu não sei a Bíblia, eu não entendo, não compreendo. Ora, por quê? Porque assim como a liturgia tem uma linguagem própria, a Bíblia também tem uma linguagem própria. Muitas vezes essa linguagem é alegórica, às vezes é uma linguagem narrativa, às vezes é uma linguagem apocalíptica. Né? Então, não é um livro de história que simplesmente a gente abre e está ali. Ele precisa ser interpretado. Porque o autor bíblico, quando ele descreveu, os diversos autores bíblicos, ao descreverem os livros litúrgicos, em nenhum momento eles queriam simplesmente escrever uma história, relatar um acontecimento. Mas, antes de tudo, eles queriam transmitir uma mensagem. Então, por isso, sempre quando a gente vai ler a Bíblia, eu devo me perguntar qual é a mensagem que o autor quis passar. Diante disso, nós vamos descobrir que não basta ler a Bíblia na catequese, mas nós também precisamos fazer uma iniciação à Sagrada Escritura. Porque se eu pegar 2 livros, esse livro
e esse, perguntar, né, qual que é a diferença desses dois, né? Os dois têm coisas escritas, os dois têm páginas, né? Qual que é a diferença desse livro? Então, para uma criança, às vezes ela vai ter dificuldade para saber por que esse é um livro sagrado e esse não. Então, nós precisamos iniciar os nossos catequizandos, os nossos catecúmenos, né, a compreender o que é esse livro sagrado, qual que é a linguagem própria, a sua história, né, tentar decifrar, né, se podemos dizer assim, a mensagem que está por detrás, né, daquele escrito. E por isso, então, nós precisamos também, né, fazer todo o movimento de iniciação à Sagrada Escritura e depois, consequentemente, aos documentos, à tradição, ao magistério da Igreja. Então, é esse duplo movimento catequético e litúrgico que está na base do mandato de Jesus. Quando Jesus subiu para o Pai, ele disse: Ide, anunciai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, ide anunciar esses ensinamentos orais, essa catequese. Ide batizar esse conjunto de ritos, a nossa liturgia. Então, catequese e liturgia são duas dimensões fundamentais da iniciação à vida cristã. Consequentemente, né, nós, catequistas, né, ao exercer o nosso ministério, o chamado que Deus nos faz, nós precisamos ter muito claro essas duas dimensões para que possamos, de fato, contribuir na iniciação à vida cristã daqueles catecúmenos e catequizandos que nos foram confiados. E essas duas dimensões, então, uma vez que são bem feitas, elas visam, né, uma transformação, né, tanto do ponto de vista do estatuto religioso quanto social. Ora, o que é uma transformação no estatuto social? O meu catequizando vai entrar de um jeito e ele deve sair de outro. Então, imaginem, né, na catequese ele precisa absorver de tal modo os valores evangélicos, a ponto dele sair da catequese e ir na esquina, né, no bar, e ali comprar alguma coisa, e se ele receber o troco errado, né, ele vai olhar e vai dizer: opa, tem dinheiro a mais, esse dinheiro não me pertence, eu vou devolver. Ou se no futuro ele se tornar um grande empresário, né, e um dia ele for participar de uma licitação, e alguém dizer: olha, você está participando da licitação, se você der 10%, você ganha a licitação. Ora, ele é aquele que vai dizer assim: meu caro, eu prefiro falir, eu prefiro, né, fechar a minha empresa do que me deixar corromper. Ora, nós falamos tanto em corrupção, né, muitas vezes nós que estamos aqui em Brasília, né, dos políticos, mas, ora, se tem político corrupto é porque também tem empresas, tem leigos que se deixam corromper, né? Então, nós cristãos, né, que somos a maioria, o último censo diz que nós somos 70% de cristãos, 50% só católico. Por que será que a gente tem tanta corrupção, né? Então, significa que nós, cristãos católicos, não estamos, né, vivenciando a fé como deveria, né? Então, a catequese, a iniciação à vida cristã, precisa fazer com que a gente, de fato, absorva, né, assuma esses valores evangélicos, né, para que, independente de qual seja a situação, nós vamos vivenciar, sem dúvida, esses valores, sem nos deixar corromper, sendo cristãos em tempo integral. Agora, não só sendo bons cristãos, mas também, né, tendo essa clareza que nós, cristãos batizados, somos a igreja. A igreja não é o bispo, a igreja não é o padre, a igreja não é o papa, a igreja somos todos nós. Se todos nós somos a igreja, todos nós somos responsáveis por ela. Por isso a importância de eu colocar os meus dons e talentos a serviço da comunidade. Então, vejam, o ministério leigo do catequista é uma forma de eu colocar os meus dons e talentos a serviço da comunidade. É uma forma de eu viver o meu batismo, né? E quantas pessoas, né, que vêm para a catequese, que vêm participar desse processo de iniciação à vida cristã e não fazem nada na igreja. E fazem todo o processo, crismam e saem do mesmo jeito. Não se comprometiam com a igreja, não colaboravam, não colocavam seus dons e talentos a serviço da igreja e saem do mesmo jeito. Então tem alguma coisa errada, porque a iniciação, ela pressupõe essa transformação. Se ele entrou de um jeito e está saindo do mesmo jeito, nós falhamos em algum momento. Então, nós precisamos também deixar muito claro
né, aqueles que estão sendo iniciados, a importância de colocar os seus dons e talentos a serviço da igreja, a serviço da comunidade, né? Então, essa transformação do ponto de vista social, ou seja, ser cristão em tempo integral, mas também dar o dízimo do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, a serviço da comunidade, né? Então, isso que é iniciação, né? Porém, nós vamos focar um pouquinho mais nessa questão do conjunto de ritos, né? Para que a gente possa descobrir essa riqueza da liturgia. E aí eu sempre brinco que nós, catequistas, devemos, né, sermos também bons liturgos, né? Conhecermos a liturgia. Então, quando nós falamos em ritos, rito, a palavra rito, ela vem do latim de ritus, que significa ordem estabelecida, do grego artes, de decreto, prescrição, que tem a raiz ar, de arte, modo de ser, disposição harmônica, indo-europeia, de ris, correr, rio, rima, ritmo, fluir ordenado. Então, o rito é uma repetição, porque ela tem uma ordem estabelecida e a gente deve seguir essa ordem. Então, essa ordem estabelecida que é repetida, né, porque tem um decreto, tem uma prescrição, porém não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito com harmonia, tem que ser feito com arte. E isso vai fazer com que esse rito, essa ação ritual, flua, né, tenha um ritmo. Então, podemos comparar a liturgia a uma orquestra sinfônica. Todo mundo, com certeza, já viu uma orquestra, né? Nós temos lá o regente, né, que está com a batuta, o maestro, e você tem os diversos instrumentistas. Aí você tem o pianista, o violinista, a percussão. Todos eles, independente do seu instrumento, o que eles têm à sua frente? Uma partitura, né? Então, vejam, eu que não sei nada de música, se eu pegar um violão e colocar a partitura na minha frente, eu vou saber tocar? Não. Por quê? Porque eu preciso ser iniciado. Eu preciso ter uma iniciação musical e depois aprender a tocar aquele instrumento. Então, tem que saber ler a partitura, as notas. E, independente do instrumento, todos eles vão seguir a mesma partitura, claro, cada um com a sua nota, aquilo que é próprio do seu instrumento, mas depois de bastante ensaio, quando eles forem executar a música, o que vai acontecer? Cada um vai ler a mesma parte, vai estar lendo a mesma partitura, vai entrar no momento certo e aquilo vai fluir de modo ordenado. A gente não precisa ficar explicando a música, né? Porque ela flui. Então, aquela partitura é música? Não. Ela se torna música quando os diversos instrumentistas começam a interpretar e a tocar, a executar aquela partitura, aquele instrumento. Assim é a liturgia. Na liturgia também nós temos aquele que preside, que é o nosso maestro, que vai reger a celebração. No caso, o padre, o bispo, ou se é uma celebração da palavra, o leigo, ou um diácono, né? Então, vai ter aquele que preside, e depois nós vamos ter os diversos ministérios, né? Então, a liturgia tem muitos ministérios. Ministro da palavra, ministro da comunhão, acólitos, coroinhas, cerimoniários, né? Então, é importante que todos, assim como os instrumentistas, leiam a mesma partitura, porque é essa partitura que vai garantir a unidade. Agora, qual é a partitura da nossa liturgia? São os nossos rituais. Os rituais são os livros litúrgicos que trazem essa ordem estabelecida, né, essa sequência dos diversos ritos. E por isso que ele se torna um ritual, porque um ritual é aquilo que elenca, né, um conjunto de ritos enquanto livro, ou ritual é aquilo que se estabelece, né, a ordem, né, dos ritos. Então, é importante que nós, catequistas, conheçamos os nossos livros litúrgicos. Então, qual é o livro litúrgico do Sacramento da Eucaristia? É o Missal Romano e os Lecionários. Qual é a partitura do batismo de crianças? É o ritual do batismo de crianças. Por quê? Porque todos nós, né, às vezes, ajudamos a preparar a celebração dos sacramentos e tantas outras celebrações. Então, é importante a gente conhecer as nossas partituras, né, para ajudar na preparação dessas celebrações, mas também
para ajudar os nossos catecúmenos e catequizandos a compreenderem cada rito, cada gesto, essa sequência ritual, né? Esse conjunto de ritos, né? Então, é importante a gente, né, ter clareza, né, do que é essa ação ritual, essa linguagem própria da liturgia. Porque uma vez que eu compreendo isso, eu posso ir lá no Japão, mesmo sem falar japonês, né, e só através da ação ritual eu vou compreender o que está acontecendo. Porque independente se é aqui no Brasil, se é na Itália, se é no Japão, se é nos Estados Unidos, se é na África, a ação ritual é a mesma. Claro, né, que você tem uma certa enculturação da língua, do ritmo das músicas, mas a ação é a mesma. Então, apesar da diversidade, nós temos uma unidade, né, uma mesma língua, essa linguagem simbólico-ritual que todos nós compreendemos. E isso só é possível se nós tivermos uma boa iniciação à vida cristã. E por isso que vocês podem se perguntar, padre, como fazer isso? Aí nós vamos lá na origem da igreja e nós vamos descobrir o testemunho dos santos padres. Aí nós temos Hipólito de Roma, Cirilo de Jerusalém, Tomás de Aquino, Ambrósio de Milão, né? E tantos outros, né, que nos herdaram, né, nos deixaram um método próprio para o ensino da liturgia, né? Assim como eu tenho a Lexio Divina, que é um método próprio para a leitura e interpretação da Sagrada Escritura, na liturgia nós temos o método mistagógico. Por isso que agora nós vamos falar, né, sobre esse método mistagógico. Por quê? Porque o catequista, enquanto educador na fé, ele precisa ser também mistagogo, ou seja, não só transmitir a doutrina, mas, sobretudo, a forma de celebrar, né, de vivenciar a nossa fé, né? E os santos padres, então, vão nos ajudar a compreender um pouquinho esse método mistagógico. Então, vamos lembrar que quando nós falamos de mistagogia, ele está dentro daquela escadinha que é o catecumenato da igreja primitiva, né? Então, de 4 tempos e 3 etapas, e a mistagogia era o último tempo. Por que a mistagogia era o último tempo? Porque nessa época, século II, século III, século IV, se vivenciava o que nós chamamos de disciplina do arcano, ou disciplina do sigilo. Nessa época, a liturgia estava nascendo, os ritos estavam sendo constituídos, e muitos desses ritos eram ressignificação ou dos ritos judaicos ou de ritos pagãos. Então, por exemplo, o nosso Natal. O nosso Natal era uma festa pagã que foi ressignificada. Então, nesses primeiros séculos, quem não era batizado não podia participar das celebrações sacramentais, porque uma vez que ele não estava bem, não era iniciado, ele podia fazer uma má interpretação dos nossos ritos litúrgicos, não saber essa ressignificação, né, esse novo sentido do rito. Então, eles participavam da liturgia da palavra, mas não participavam da celebração sacramental. Então, ele passava todo o catecumenato, o rito de eleição, purificação, participando apenas de celebrações da palavra. A primeira celebração que ele ia participar era na Vigília Pascal. Por exemplo, o primeiro batismo que ele ia participar é quando ele ia receber o batismo. Então, o primeiro batismo que ele vê é o dele. A mesma coisa, a primeira vez que ele participa do rito eucarístico é quando ele vai comungar pela primeira vez. Então, né, todas essas celebrações realizadas na Vigília Pascal era tudo muito novo. Então, como ele nunca tinha vivenciado, então precisava de um tempo agora para explicar essas celebrações. Então, vejam, primeiro ele celebrava, vivenciava o rito, e só depois ia ter interpretação. E isso era feito através das catequeses mistagógicas, nesse tempo chamado de mistagogia, que durava aí praticamente todo o tempo pascal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá nesse tempo da mistagogia e vamos pensar o método mistagógico. Por que pensar o método mistagógico? Porque hoje nós não temos mais a disciplina do arcano. Então, não tem sentido deixar a mistagogia só para o final. Porque basta a gente ligar a televisão, a missa está ali. Basta a gente ir qualquer domingo na igreja, nós vamos ter, às vezes, a celebração do batismo, né?
Então, mesmo quem não é batizado pode ir participar sem problema nenhum. Então, nós vamos pensar e vamos, né, descobrir o que é o método mistagógico para que isso possa ser trazido para nós, né, em todo o nosso itinerário catecumenal ou de inspiração catecumenal, e aqui nós possamos, então, exercer o nosso ministério, né, não só como transmissores da fé, mas também como verdadeiros catequistas mistagogos, né? Então, a palavra mistagogia é composta por dois conceitos. Miste, que vem de mistério, mas agogia, relativa a conduzir ou guiar. A ação de guiar, conduzir para dentro do mistério, ou ainda a ação pela qual o mistério nos conduz. Então, o mistagogo é aquele que pega o fiel pela mão e conduz até o mistério de Cristo. Assim como o pedagogo de paidagogos é aquele que pega a criança ou o aluno, né, e vai levar uma aprendizagem, né? Um mistagogo é aquele que pega o fiel e conduz para dentro do mistério, né? Ou seja, dá chaves de interpretação para a gente descobrir os ritos e os símbolos da igreja, né? Então, todo catequista é também mistagogo, uma vez que ele tem esse papel de guiar, de conduzir para dentro do mistério. Então, falando ainda dessa mistagogia no século III, IV, etimologicamente possui o sentido de ser conduzido para o interior dos mistérios. Na antiguidade cristã, o termo designa, sobretudo, a explicação teológica e simbólica dos ritos litúrgicos da iniciação, em particular do batismo e da Eucaristia, né? Então, você tinha essa celebração dos sacramentos da iniciação na Vigília Pascal, e o tempo da mistagogia, então, era para explicar o sentido desses ritos e desses símbolos. Então, nós vamos recuperar, né, todo esse sentido desse método mistagógico, dessa mistagogia, e trazer para a nossa catequese hoje. Então, como que era feito? Né? Como que é o método mistagógico? Então, na igreja primitiva, a catequese feita pelos padres especulavam nas celebrações e a partir das celebrações. Não estavam preocupados em dar explicações e formas sistemáticas. Então, César Giraldo, que é um grande liturgista, ele escreveu um livro chamado Um Só Corpo, onde ele vai fazer um tratado sobre a Eucaristia, e ele descreve como que era o ensino da Eucaristia na igreja primitiva, lá nos primeiros séculos. Então, ele vai trazer o exemplo de Ambrósio de Milão, que viveu lá no século IV. Então, César Giraldo faz um convite a imaginar, por exemplo, Ambrósio de Milão, ao falar sobre o Tratado da Eucaristia, né? Como que ele explicava o que era a Eucaristia. Então, o autor coloca essa foto, esse desenho, aliás, para ilustrar como que era a catequese mistagógica. Vejam, esse desenho retrata o quê? Uma igreja. Então, nós temos nos bancos os neófitos, ou seja, os recém-batizados, aqueles que foram batizados, crismados e receberam a Eucaristia pela primeira vez na Vigília Pascal. No centro, nós temos o altar, ou seja, foco na liturgia, e o mistagogo, ou seja, o catequista, está do lado, no caso Ambrósio de Milão. Então, Ambrósio de Milão, ele faz a catequese no espaço em que a celebração aconteceu. Porque primeiro eles celebram, e depois, lá nesse espaço onde a celebração aconteceu, ele vai buscar na memória dos neófitos, ou seja, dos catecúmenos ou catequizandos ou dos recém-batizados, né, vai fazer com que eles se recordam o rito e vai dar a explicação. Então, né, César Giraldo diz assim: o mestre não se põe no centro da cena, mas do lado. No centro está o altar, já que estamos na igreja. Mistagogo e neófito comportam-se como se tivessem a maneira dos camaleões, o controle independente dos olhos. Com um olho, ou seja, com olhar material, mestre e discípulo se olham. O mistagogo olha com amor para os neófitos, e os neófitos olham com confiança para o mestre. Mas com outro olho, o olho teológico, mestre e discípulo olha para o altar, que não perdem de vista um só instante. O altar é o verdadeiro mestre. Olha que bonito, né? O mistagogo é aquele que se coloca de lado
e ajuda, através da própria ação litúrgica, né, rememorando essa ação, né, dando significados, né? Então ele vai dizer, né, você sabe por que você foi mergulhado 3 vezes? Então eles buscam na memória, de fato, o padre me mergulhou 3 vezes na piscina batismal. E aí ele vai dar toda a simbologia do número 3, o porquê da água, e ali vai dar a explicação do rito, né? Mas sempre partindo da liturgia, partindo do rito, do espaço, das orações, da música. Então, nós tínhamos, né, na igreja primitiva, esse movimento, né? Mistagogo, discípulo, e todos olhando para o altar, todos olhando para a liturgia, porque a liturgia era e é uma fonte de catequese, né? Então, primeiro rezavam, depois criam, rezavam para poder crer, rezavam para saber como e no que deveriam crer. Infelizmente, ao longo do tempo, por várias razões que não cabe a gente explicar agora, a gente foi se distanciando desse método mistagógico, a ponto que nós chegamos na época da cristandade e nós tínhamos pais que não eram bem iniciados e, consequentemente, não iniciavam seus filhos, e aí, né, para combater as heresias que iam surgindo por uma falta de conhecimento e de uma boa iniciação, começou-se a racionalizar a fé, a ponto de que a catequese se transformou em escola, né? Primeiro estudavam, depois rezavam, rezavam conforme o que estudaram, rezavam como estudaram, e aí nós temos essa relação mestre, professor, aluno, discípulo, né? E aí vem todo o Concílio Ecumênico Vaticano II, que vai dizer, olha, nós temos uma igreja clerical, né, hierárquica, onde o padre celebra e o povo aqui embaixo, né, que faz as suas devoções, que reza o seu terço, suas novenas, mas que não compreende o mistério que está sendo celebrado, né? Então, o Concílio Ecumênico Vaticano II foi uma grande primavera da igreja, que iluminou, de fato, São João 23 para convocar o concílio. E aí quero frisar que esse ano faz 60 anos da publicação da Sacrosanctum Concilium, que é o primeiro documento do Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, que vem resgatar toda essa questão da ritualidade, dizer, né, não é o padre que celebra, né, todos os batizados celebram. O padre é um celebrante com a Assembleia. E então se recupera toda a questão do sacerdócio batismal e veio, então, trazer essa nova forma de ver a igreja, uma nova eclesiologia e, consequentemente, uma nova forma de celebrar. E é essa Constituição Sacrosanctum Concilium que vai pedir, né, que se recupere o RICA, que se recupere o catecumenato da igreja primitiva. Então, a Sacrosanctum Concilium restaura, né, esse itinerário catecumenal. E, como resultado disso, nós temos a publicação do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, que é uma forma de trazer, né, atualizar hoje esse itinerário catecumenal que nós já conhecemos e com ele resgata a importância do método mistagógico, né? Então, o que nós queremos? Né? Superar essa catequese escola, essa catequese muitas vezes racional, para uma catequese vivencial de experiência e do qual a gente não só faça um querigma e a transmissão oral da fé, mas também a gente, né, inicie, né, os nossos catecúmenos e catequizandos a uma forma de celebração, né, a forma celebrativa da igreja, a toda essa ação simbólico-ritual. Então, por exemplo, né, quando nós tínhamos essa catequese no primeiro milênio, nós tínhamos ali, né, uma clareza sobre a nossa doutrina, né, sobre a nossa fé, porque se tinha uma preocupação pela qualidade. Então, era muito claro essa centralidade do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A festa maior era a Páscoa, a fonte principal de espiritualidade, a liturgia, os sacramentos da celebração da vida em Cristo. A principal fonte de inspiração teológica era o mistério celebrado, ou seja, o próprio mistério da paixão, morte e ressurreição. A centralidade da palavra de Deus, o caráter comunitário da Eucaristia, as adaptações às diversas culturas, simplicidade da liturgia romana. Quando nós nos distanciamos
desse itinerário catecumenal e, consequentemente, perdemos o método mistagógico, né, a nossa fé se tornou muito mais devocional, né? Então, a Páscoa deixou de ser aqui ao centro e passou a ser Corpus Christi, né? E é muito comum ainda hoje as pessoas comungarem e irem rezar na Capela do Santíssimo, porque essa coisa, né, da presença real, que é importante, mas não é só isso que nós celebramos, não é só a presença real, é muito mais, né? Celebramos o mistério da nossa paixão. Então, o concílio vem superar esse devocionismo que muitas vezes se criou e trazer de volta essa centralidade do mistério pascal, né? Então, a fonte principal de espiritualidade era a devoção ao Santíssimo, é aí que surge Corpus Christi e tantas outras festas, né? Que focavam apenas na presença real. Os sacramentos passaram a se tornar remédio. Eu lembro que eu nasci prematuro, né? E chorava muito. E aí a minha avó, né? Minha mãe contava que minha avó dizia, precisa batizar, né? Está chorando demais, precisa batizar, né? Então, os sacramentos eram vistos como remédios, né? A principal fonte de inspiração teológica, a especulação racional, né? Então, qual que é o efeito? Substância? É válido ou não? Quando que Jesus, de fato, se faz presente na hóstia e no pão consagrado, né? No vinho? Então, eram perguntas, né, racionais que se distanciavam, né, dessa vivência e celebração da fé, né? Então, nós precisamos, o Concílio Vaticano II faz todo esse movimento para resgatar, né, essa centralidade do mistério pascal. Então, por exemplo, nós temos duas catequeses aqui, né? Então, se eu perguntar, para vocês entenderem melhor essa diferenciação, né? O que é Eucaristia? Se eu perguntar para Pedro Lombardo, no século XII, que é um grande teólogo dessa época, ele iria me explicar o que é Eucaristia a partir do racional, a partir de termos filosóficos. Então, a existência da Eucaristia, a Eucaristia é sacramento, qual é a sua essência, quais são os seus efeitos, quem é o ministro desse sacramento, sujeito, ou seja, perguntas teóricas sem referência nenhuma à celebração. Ou seja, explicava-se a Eucaristia sem falar sobre a missa, sobre o rito, nada disso. Era algo bem teórico, né? Agora, se nós fôssemos lá no século IV e perguntássemos para Ambrósio de Milão, né, e ele nos responderia através do método mistagógico, que era a partir da celebração, né? Então, perguntou para Ambrósio, Ambrósio, o que é a Eucaristia? Ele iria me dizer, deseja saber com que palavras se consagra? Ouve quais são essas palavras, diz o sacerdote. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, pois na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, tomou o cálice. Ou seja, ele ia a partir do próprio rito litúrgico para explicar o que é a Eucaristia. Então, vou fazer um exercício com vocês, né? Vamos fazer uma catequese mistagógica. Então, se eu perguntar para vocês, o que nós ofertamos para Deus na missa? Qual que é a oferta agradável ao Senhor? Se nós estivéssemos pessoalmente aí, né, com certeza alguém de vocês iria dizer assim, padre, a gente oferta a nossa vida, o nosso coração, o nosso trabalho. Não é isso que muitos iriam responder? Se a gente perguntasse para o povo lá na comunidade, né? Tanto é que a gente tem músicas que falam isso, né? Meu coração é para ti, Senhor, né? Porque essa é a forma de se compreender o que é um ofertório, né? Ofertar a vida. Mas quando nós vamos na liturgia, a gente descobre outra coisa, né? Quando a gente vai ter uma catequese litúrgica, né? Uma catequese mistagógica. Então vamos lá e fazer o que Ambrósio fazia, né? O que nós ofertamos para Deus? E aí Ambrósio nos levaria na oração eucarística. Então vamos lá na oração eucarística. Quando o padre diz assim, eis o mistério da fé. Né? Ora, que mistério da fé é esse? Muitos vão falar que o mistério da fé é acreditar que Jesus está presente no pão e no vinho, na hóstia consagrada. Isso faz parte do mistério da fé, mas não só, né? Tanto é quando o padre diz, eis o mistério da fé, a gente responde o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Ou seja, o mistério da fé não é só acreditar na presença real, é muito mais do que isso. É isso também, mas muito mais.
É o mistério da nossa salvação. É o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, do qual a presença real faz parte, mas é muito mais amplo. Olha que riqueza, vejam, o próprio rito está nos ensinando. Depois a oração que segue diz o quê? Celebrando, pois, ó Pai, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós vos oferecemos o pão que alimenta, que dá vida, o vinho que nos salva e dá coragem. Vejam, o que a oração eucarística está dizendo? Que nós ofertamos ao Pai o sacrifício do próprio Filho, o corpo e sangue imolados na cruz. Então, esse é o ofertório. Aqui está o ofertório da missa. Quando, ao celebrar no altar o sacrifício da cruz, nós dizemos por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, é esse sacrifício perpetuado na cruz que nós entregamos e oferecemos ao Pai. Porque é a morte de Jesus na cruz que nos abre o céu. É a morte de Jesus na cruz que nos abre o paraíso. Porque nós não vamos para o céu porque a gente é bonzinho. Porque a salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Nós vamos para o céu quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É Ele que nos leva. É claro que quando nós ofertamos o sacrifício do Cristo, com Ele vai a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso coração. Mas não é a minha vida que eu oferto na missa, é o sacrifício do Cristo, porque é o sacrifício do Cristo na cruz que me dá a oportunidade de adentrar no paraíso. Olha que bonito isso, Aí vocês podem perguntar, padre, então aquilo que vem antes ali não é ofertório, é preparação das oferendas. Qual que é a diferença de preparação das oferendas e ofertório? A preparação das oferendas é levar até o altar aquilo que vai ser consagrado. Então, o que nós podemos levar na preparação das oferendas? Aquilo que vai ser consagrado, pão e vinho. Qual pão? Pão ázimo. O pão hóstia, aquele que nós vamos consagrar. Posso levar aquele pão bonito da padaria? Não. Que sentido tem? Eu vou consagrar esse pão? Não. Ah, padre, mas é tão bonito, a gente come no final depois. Ora, é enfeite, não tem valor nenhum. E se eu tenho necessidade de levar o pão da padaria, significa que eu não acredito que a hóstia é pão. Ora, a hóstia não é pão? Para que eu tenho necessidade de levar outro pão? Então, eu só posso levar o pão que vai ser consagrado. Posso fazer pão ázimo, assim como o movimento neocatecumenal faz, ou posso levar as hóstias, Então, é isso, não posso levar o pão bonito da padaria, nem de enfeite, E a mesma coisa o vinho. Qual vinho? O vinho que vai ser consagrado, Fora isso, o que eu posso levar, Na preparação das oferendas, nada. Pão, vinho e água, aquilo que vai ser consagrado. Mas a instrução geral do Missal Romano vai dizer que nesse momento de preparação das oferendas, nós também podemos fazer um ofertório, porém, não a Deus, mas sim a manutenção da igreja e os pobres. Ou seja, podemos levar donativos e dinheiro. Para quem? Para Deus? Não, Deus não precisa. Então não tem sentido nenhum eu chegar lá, depois da preparação das oferendas, diante do altar, e levar a cestinha. Deus não precisa disso. Quem que precisa daquelas ofertas que nós colocamos ali? É a igreja, para sua manutenção. São os pobres. Então, os vicentinos da minha paróquia, eles sempre faziam, uma vez por mês, a campanha do quilo. Então, uma vez por mês se levava a gêneros alimentícios, Então, nesse momento de preparação das oferendas, depois que levou o pão e o vinho, podemos colocar uma cesta diante do altar, para as pessoas levarem ali o arroz, macarrão, feijão, café? Podemos. Sem problema nenhum, mas deixando claro que essa oferta, essa coleta que é feita de alimentos e de dinheiro é para a igreja, não é para Deus. Por quê? Porque é o único momento de ofertório, ou seja, a única coisa que nós ofertamos a Deus é o sacrifício do próprio Cristo. Vejam, olha que bonito, Estamos aprendendo a teologia da igreja, através do próprio rito litúrgico, através da própria celebração. Então, primeiro eu celebro e depois eu dou a explicação. Então, vamos pegar aqui das catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém. Ele vai dizer na sua primeira catequese. Então,
nessa época, né? Então, eles tinham a disciplina do arcano, então eles nunca tinham visto rito nenhum. A primeira vez que eles vão participar da liturgia sacramental é na Vigília Pascal. Depois da Vigília Pascal, então tudo aquilo era muito novo, na primeira catequese, Cirilo Jerusalém diz assim: desde há muito tempo desejava falar-vos, filhos legítimos e muito amados da Igreja, sobre estes espirituais e celestes mistérios. Mas como sei bem que a vista é mais fiel que o ouvido, esperei a ocasião presente para encontrar-vos depois desta grande noite. Qual grande noite? A Vigília Pascal. Mais preparados para compreender o que se vos fala e levar-vos pelas mãos ao prado luminoso e fragrante deste paraíso. Né? O que Cirilo está dizendo? Ele falou, como vocês nunca tinham visto um rito, não adiantava eu explicar, porque a vista é mais fiel que o ouvido, ou seja, a gente aprende muito mais quando a gente vê do que só quando a gente escuta. Então, primeiro eu esperei vocês vivenciarem o rito, agora eu vou partir do rito e dar a explicação, aí vocês vão compreender o que eu estou falando. Então, por exemplo, nós temos aqui uma catequese de Cirilo sobre o despojamento dos vestidos. Então, naquela época, o batismo era por imersão, e é uma pena, porque hoje também deveria ser por imersão, nós precisamos resgatar isso, porque a forma ordinária da igreja de batizar é por imersão. Então, precisamos recuperar esse rito. Então, eles entravam, despiam a túnica, né, para depois ser ungido e serem mergulhados na piscina. Então, olha o que Cirilo vai falar sobre esse tirar a veste. Ele diz assim: logo que entrastes, despistes a túnica, ou seja, ele está partindo do rito. Agora ele vai dar explicação do rito. Então, quando ele diz, logo que entrastes, despistes a túnica, aí eles vão buscar na memória, de fato, nós tiramos a túnica, ficamos nus. Agora ele vai dar a explicação, o porquê disso. E isto era imagem do despojamento do velho homem com suas obras. Despidos estavas nus, imitando também nisso a Cristo nu sobre a cruz. Por sua nudez despojou os principados e as potestades, e no lenho triunfou corajosamente sobre eles. As forças inimigas habitavam em vossos membros. Agora já não vos é permitido trazer aquela velha túnica. Digo, não esta túnica visível, mas o homem velho, corrompido pelas concupiscências falazes. Oxalá a alma, uma vez despojada dele, jamais torne a vesti-la, mas possa dizer com a esposa de Cristo no Cântico dos Cânticos: tirei minha túnica, como irei revesti-la? Ó maravilha, estáveis nus à vista de todos e não vos envergonhastes. Em verdade, eres imagem do primeiro homem, Adão, que no paraíso andava nu e não se envergonhava. Olha que bonito. Ele parte do rito e ele vai dizer, olha, você não tirou a túnica só por ser um rito funcional, para poder ser batizado. Não, essa túnica que você tira, você simboliza tudo aquilo que você está abandonando, todo o pecado, todo homem velho, né? E uma vez que você está nu, você não tem vergonha. Por quê? O que nos dá vergonha é o pecado. Uma vez que essa túnica simboliza todo o pecado que você está renunciando, não tem por que você ter vergonha. Porque Adão, antes de comer do fruto, não se envergonhava. Ele passou a se envergonhar quando? Quando ele pecou, quando ele foi desobediente. Jesus foi despido na cruz e não teve vergonha. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E uma vez, então, que nós abandonamos o pecado e agora fomos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, nós podemos dizer, né, como o Cântico dos Cânticos, uma vez que agora, enquanto cristãos, nos tornamos esposa de Cristo. Olha que profundidade, né? Um simples rito, né, gesto, tirar a veste, tem toda essa teologia, né, belíssima, né? Então, hoje, né, como fazer catequese mistagógica hoje? Como unir catequese e liturgia? Como unir essa educação e celebração da fé? Como fazer com que nós, catequistas, vivamos o nosso ministério laical, né, sendo verdadeiros mistagogos? Nós temos inúmeras formas de fazer isso. Primeiro, partindo da própria liturgia, ou seja, recuperando o método mistagógico. Então, por exemplo, como fazer
uma mistagogia da celebração da unção dos enfermos. Ora, às vezes, nossos catequizandos são adolescentes, de 11, 12, 13 anos, às vezes nunca entraram num hospital, não tem ninguém doente na família, não sabe, né, a importância, né, e o que é ter alguém doente na família. Então, vamos usar o método mistagógico. Ao invés de eu explicar o que é a unção dos enfermos do ponto de vista teórico, vamos usar o método mistagógico. O método mistagógico vai dizer que primeiro a gente precisa celebrar. Então, nós vamos combinar com o padre, dizer, padre, aqui na paróquia tem alguém que pode receber a unção dos enfermos? Ah, tem a Dona Maria, já está com 100 anos, idosa, debilitada. Então, vamos trazer ela para a igreja, vamos preparar toda uma celebração sacramental da unção dos enfermos, como prevê o ritual, uma celebração de verdade, com a ajuda da equipe de liturgia, e eu vou trazer os meus catequizandos para participar dessa celebração. Terminou a celebração, ou na semana seguinte, eu vou partir dessa celebração e explicar o que é a unção dos enfermos. Vou dizer, olha, semana passada nós estivemos aqui e nós participamos de uma celebração. Que celebração foi essa? Ah, participamos da celebração onde nós rezamos pela Dona Maria. Por que nós rezamos por ela? Porque ela estava doente, frágil, debilitada. Então, essa oração foi para quê? Ah, foi para pedir força, né, para Dona Maria, cura. Então, o padre fez o quê? Impôs as mãos. O que é essa imposição das mãos? Ele usou um óleo. Que óleo que é esse? Né? Enfim. Então, a gente celebra, né? E aí, logo após a celebração, no dia seguinte ou na semana seguinte, nós voltamos no lugar daquela celebração, vamos partir do rito, né? E aí vamos dar a explicação desse rito, buscando a sua origem, né? A sua fundamentação na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, e depois dando a explicação desse rito hoje. E aí nós descobrimos que a liturgia é uma grande fonte de catequese. O próprio rito por si é iniciático, né? E quando a gente descobre isso, nós descobrimos, então, que nós podemos iniciar pela liturgia, sobretudo quando a gente tem liturgia bem celebrada, essa arte celebrante, né? Celebrar com arte, com consciência, não o rito pelo rito, mas fazer, de fato, aquilo que está previsto na partitura, ou seja, nos ritos litúrgicos. Recuperar toda a espiritualidade litúrgica, né? Nós falamos tanto de espiritualidade franciscana, inaciana, carismática, mas a mãe de todas as espiritualidades é a espiritualidade litúrgica, né? E por isso que antes, né, da gente entrar, eu falava um pouquinho sobre a liturgia das horas, né, que é a oração da igreja. Então, recuperar essa espiritualidade litúrgica que está na base do mistério pascal, da celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e que fundamenta todas as outras espiritualidades, né? A questão do ano litúrgico, né? O calendário litúrgico. Então, por quê? Muitas vezes nós achamos que o ano litúrgico é só aquela divisão entre Quaresma, Páscoa, Natal, Advento, Tempo Comum. Não, isso é a forma de organizar o calendário. Mas o ano litúrgico tem uma espiritualidade, tem todo um sentido que é profundíssimo e a gente precisa conhecer e trazer isso também para dentro, né, da nossa catequese. A eucologia, ou seja, as orações, né, o sentido das orações. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o sentido do óleo dos catecúmenos. Pegue a oração de bênção do óleo dos catecúmenos, né? Sempre na liturgia, quando eu quero saber alguma coisa, vai lá na oração. A oração sempre vai exprimir o sentido daquele rito, ou o sentido daquele elemento, né? Seja o óleo, seja a luz, seja o círio pascal, as cinzas. Os sinais sensíveis, né? A água, a fogo, a luz, as cinzas, os ramos, né? Nós temos inúmeros símbolos que nós podemos utilizar. A música litúrgica. Por que música litúrgica? Porque é uma música feita para o próprio rito, feita para a celebração, ela tem um sentido, eu não posso cantar qualquer coisa. A mesma coisa a arte litúrgica. Então, por exemplo, isso é algo que a gente precisa mudar muito, porque nas nossas igrejas, infelizmente, nós temos uma arte devocional, não uma arte que está a serviço da liturgia, uma arte que, de fato, pertence à liturgia. Então, por exemplo, quando a gente pega os batistérios,
qual que é a imagem que a gente mais vê pintada no batistério, no lugar do batismo? É Jesus sendo batizado por João Batista. Mas espera aí, o nosso batismo é o batismo de João? Não. Por que a gente pinta o batismo de João? Né? Então, que imagem pintar aí? Porque essa imagem deve revelar aquilo que nós celebramos. Né? Então, que imagem pintar? Aí nós podemos ir lá na eucologia, ou seja, na oração, nas orações próprias do batismo, e trazer isso, né, para a nossa arte. Então, vamos pegar, por exemplo, a oração de bênção da água batismal. A oração de bênção da água batismal traz 6 anânimes, ou seja, 6 momentos memoriais em que Deus se utilizou da água para se manifestar. Então, lá na oração, se a gente for, nós vamos ver que a primeira eucologia, né, a primeira memória, é a água do Gênesis, a água da criação. Depois nós temos a água do dilúvio com Noé. Depois nós temos a água do Mar Vermelho. São 3 do Antigo Testamento, depois 3 do Novo. O batismo de Jesus, por João Batista, depois a água que jorrou do lado aberto do coração de Cristo, depois o mandato de batizar. Vejam, já pensou se a gente tivesse um lugar grande para o batistério, um batistério mesmo, uma capela batismal, e pudesse pintar esses 6 anânimes? À medida que o padre, quando estiver abençoando a água, né, nós vamos vendo essas imagens na parede. E quando eu for para a catequese mistagógica, eu vou pegar a oração de bênção da água, vou ler o texto bíblico e vou mostrar as imagens. Estão vendo a importância da arte litúrgica? Porque ela se torna catequética, ela se torna mistagógica, porque ela conduz para o mistério. Então, é muito mais que uma simples imagem colocada no corpo da igreja. Então, nós, catequistas, temos um papel imenso, que é redescobrir toda essa riqueza da igreja. Então, a nossa maneira de construir igrejas, a nossa maneira de fazer catequese, a nossa maneira de celebrar vai mudar, né? Então, acho que era um pouquinho isso que eu queria partilhar com vocês, né? Para que a gente possa sobrar um pouquinho de tempo para a gente tirar as dúvidas e conversar um pouquinho mais. Deixo aqui algumas sugestões de livros, né? Até a Soraya, a hora que falava dos meus livros, ela mostrava esse livro do ano litúrgico, né? Então, conhecer o ano litúrgico, aí eu explico também o que é a liturgia das horas, como trazer toda essa espiritualidade do ano litúrgico para a igreja doméstica, né, para dentro de casa, até mesmo levar para dentro da catequese. Então, por exemplo, tema do advento. Por que não fazer uma coroa do advento na catequese, estimular os pais a fazerem uma coroa do advento em casa, recuperar toda essa espiritualidade? Depois, catequese e liturgia na iniciação cristã. Então, tudo isso que eu falei sobre catequese mistagógica, sobre iniciação, sobre a origem da palavra rito, está nesse livro, Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã. E depois esse outro livro, As Celebrações do Rica, eu pego todas as celebrações do ritual de iniciação cristã de adultos e faço uma mistagogia. Vou explicando o sentido de cada rito e cada símbolo. Né? Então, acho que isso é importante. Isso que eu falava, então, sobre, por exemplo, o batistério, né? As imagens colocando o batistério, a oração da água batismal, está nesse livro, As Celebrações do Rica. Depois, tem o meu site, catequeseocaminho.com.br. Lá vocês vão conhecer os subsídios de catequese que eu escrevi e vão também ver todos os outros livros, outras lives, artigos que eu escrevi. Aí fica o convite para vocês visitarem depois. E podem também seguir no Instagram, Catequese o Caminho. Sigam lá e a gente sempre vai acompanhando os trabalhos, lives e coisas que nós vamos fazendo. Bom, agora eu vou parar de interromper, né? Interromper aqui a nossa compartilhamento, para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas. Oi, Padre Tiago, muito bom. Nossa, até assim reforçou a ideia que eu e a Sávia estávamos de fazer uma salinha mais mistagógica na nossa catequese, usar um ícone de Jesus. Aí eu falei, qual ícone de Jesus que nós vamos colocar? Jesus mestre, Jesus bom pastor, né? Para as pessoas se sentirem também abraçada ou conduzida por ele. Mas muito, muito bom. Foi muito inspiradora a sua palestra hoje. Agora eu vou pedir ajuda para a Érica para ela ler os comentários. Foram bastante comentários no chat, né? Apesar de muitos comentários, Padre, nossa, maravilhosa a sua palestra. Eu acho que a gente poderia ter um
sempre, continuamente, palestras com o senhor, viu? São de extrema importância para a nossa vida litúrgica e catequética. Os comentários estão principalmente elogiando a forma com que o senhor apresentou. Tá? A Soraya colocou logo uma consideração que eu acho bem pertinente, a dificuldade devido ao tempo de convivência das crianças e dos jovens com os catequistas, né? E que às vezes não se pode conseguir fazer tudo isso que o senhor colocou para a gente, mas é pertinente. Eu acho interessante a gente fazer essa consideração, né? Algumas outras, né? A Soraya comentou bastante conosco, isso é bem interessante. A Soraya é bem participativa, né? Assim como ela, eu vou querer todos os livros, viu, padre? Fiquei interessadíssima. Eu acho que não só eu, acho que todo mundo. Amanhã vai ter um bug no site do senhor. Bom, mas aqui em Brasília vocês têm a Livraria Vozes também, vocês podem ir lá, né? O pessoal daqui é bem atencioso também. Só falar, o padre Tiago veio aqui e falou para você me dar desconto ainda, hein? Isso é bom. Eu falei que lá na Vozes eu tenho desconto de catequista perpétuo. Isso é bom eu saber. Olha, como eu sou catequista nova... Sou catequista, tem desconto. Como eu sou catequista nova, eu ainda não tenho esses descontos, não. Então, eu tenho que me juntar a você, Lilian, para ver se eu consigo isso também, viu? Sim, não, as pessoas são bem acessíveis, são bem acessíveis. Érica, para falar a verdade, lá na Vozes... basta você chegar, você dizer que é catequista e eles vão dar o desconto para você. Pense numa editora que acolhe muito bem os catequistas. Coisa boa. Eles partem realmente do princípio que se você chegou lá, você não vai estar mentindo, eles não vão pedir de qual é a sua igreja, qual é a sua paróquia, eles vão te atender, assim, eu tiro o chapéu para Vozes, é uma editora que eu gosto mesmo. Não é por nada, não, assim, mas de verdade eles atendem os catequistas muito bem. O desconto não vai ser maior, e a edição né? CNBB também, gente, que tem a sala na Cúria, né? E também lá no SAAM, que o padre Tiago também está trabalhando como diretor lá, dá desconto para catequistas sempre também, só pedir. Se forem lá no SAAM, pergunta se eu estou lá, a gente desce para tomar um café junto. Vai, podemos marcar a visita, então. Padre, a Joselita, é a nossa catequista aqui da São Camilo, ela falou uma coisa muito boa. Enquanto o senhor falava sobre a liturgia, a importância, né, e quão bela é a liturgia na nossa vida, e como nós devemos nos manter fiéis a essa liturgia. Então, quando o senhor fala da importância dela, que a gente possa perceber isso, né? Que pela liturgia nós podemos catequizar de várias formas e de forma correta. Então, se mantendo fiel à liturgia, a gente consegue fazer essa boa disseminação da palavra, né? Eu acho isso que é bastante importante. Agora vai uma dúvida minha, né? Eu estou estudando teologia e uma das coisas que eu me perguntei ainda, que me deu essa disciplina, ainda foi Padre Godwin. E ele me falou, quando eu tive o primeiro contato com a Didaquê, que é um dos primeiros documentos, né? Por que nós não falamos tanto da Didaquê? O senhor pode explicar isso um pouquinho para a gente? Uhum. Então, vamos lá, vamos explicar, vamos entender por que surge a Didaquê ou Didaqué, né? Vejam, Jesus deixa um mandato, ide anunciai e ide batizai. Os discípulos saíram dali e foram fazer isso, né? Vamos lembrar Filipe, que é arrebatado e levado até o eunuco, né? Aí até vocês, a Soraya comentava, e outros padres, a gente fica tão pouco tempo com os nossos catequizandos, como é difícil, né? Fazer com que eles, né, absorvam tudo isso. Mas vejam, eu sempre olho o testemunho de Filipe, e isso me encanta, né? Vejam, Filipe é aquele que toma a iniciativa, ele não espera o eunuco vir até ele, é ele que vai até o eunuco. Por isso que Jesus falou, ide, né?
e às vezes nós, catequistas, ficamos lá na sala de encontro, esperamos eles virem fazer a inscrição para catequese, né? Esperamos eles virem para a sala, né? Mas e esse ir ao encontro? Porque a catequese não pode se reduzir só à sala do encontro. Se a gente for pegar o catecumenato, ele tem 3 dimensões: a catequese, a celebração e o criar vínculo afetivo, né? Trazer os pais, o trabalho na comunidade, né? E aí a gente precisa mudar essa visão de crismar para engajar. Não, nós já devemos engajar durante o processo. Então, se a gente começa a fazer isso, quanto nós vamos conviver com eles? Né? Através do testemunho e etc. Né? Mas vamos lá, Felipe. Felipe se aproxima e diz: que livro você está lendo? Ah, estou lendo o livro do profeta Isaías. Mas você compreende o que você está lendo? Olha o que ele vai dizer: como posso se ninguém me explica? Vocês lembram que eu falava que não basta ler o texto bíblico na catequese, mas nós precisamos dar a chave de leitura e de interpretação do texto? E Felipe, então, parte do profeta Isaías e faz todo um querigma. Vejam, alguns quilômetros, talvez poucas horas, e ele toca aquele eunuco, né? Porque Felipe fala com uma propriedade tão grande de quem de fato fez uma experiência com o Senhor, uma convicção. E ele diz: ali tem água, que impede que eu seja batizado? Às vezes eu fico, e não estou falando, eu estou falando de mim primeiro, né? Que eu também parei de ser catequista agora, mas até ano passado eu dava catequese de adultos. Você me perguntava assim: quantos encontros de catequese? Será que eu tenho encantado os meus catequizandos? Né? Então, vejam, e ali, aquele eunuco é batizado. E as primeiras comunidades começam a ser formadas, né? Ou de judeus convertidos, ou de pagãos convertidos. E eles, então, começam a se juntar em comunidades. E aí, o que começa a acontecer? Muitas comunidades foram formadas por judeus e pagãos convertidos. O que começou a acontecer? Antes eles eram meio que inimigos, né? Agora está todo mundo juntinho ali. O que acontece? Né? Acontece que teve divergências, teve algumas brigas. Né? Vamos pegar os Atos dos Apóstolos. Qual foi a primeira briga que surgiu? A questão da circuncisão, que os convertidos do judaísmo queriam que os convertidos pagãos se circuncidassem. Eles falaram: não vamos circuncidar, não. Né? Então, aí vem essa questão toda que precisavam resolver, e aí chamam os apóstolos vão discernir, vão dizer: não vamos colocar fardos maiores que vocês têm para carregar. Né? Diante disso, eles começavam a perceber que não bastava anunciar e batizar, era preciso, de alguma forma, purificar das práticas judaicas e pagãs. E é aqui que nasce a Didaquê, né? Onde eles vão elencar temas da origem da igreja, da identidade da igreja nascente, para dizer: olha, antes de batizar, você precisa ter muito claro isso, porque isso é a nossa identidade. O judaísmo tem a sua identidade, mas nós superamos. Os pagãos, das suas diversas religiões, tinham as suas coisas, mas nós temos uma identidade, não podemos mais ficar atrás disso ou daquilo. Né? Então, a Didaquê, no início da igreja, foi importantíssimo, porque ela trouxe os temas principais que precisam ser trabalhados, né, para que ele tivesse uma maturidade de compreender a igreja nascente e ser batizado. Só que essa Didaquê depois vai sendo desenvolvida. E quando nós chegamos no século III, século IV, nós temos todo o itinerário catecumenal, né, nós temos a base, a Didaquê, como um roteiro de temas, de fato, dado à catequese. Mas não ficou preso a isso. A igreja evoluiu. E hoje nós podemos dizer que a Didaquê foi o primeiro catecismo dos primeiros cristãos. Mas hoje a gente tem um catecismo muito mais rico, né? Porque podemos dizer, aquela sementinha, né? Aquele embrião, hoje é o nosso catecismo da Igreja Católica. Né? Mas eu acho que é importante a gente conhecer a história. Né? E o catecismo da Igreja Católica tem só 30 anos. E é uma riqueza para nós, né? Que bom, né? Muito obrigada, padre. Sim, ó, tivemos aqui comentários do Eduardo, palestra muito rica, anotou os livros, e agradeço ao padre e ao pessoal da Semana Catequética. Tem também a Ana Cláudia, que disse que foi maravilhosa essa palestra, parabéns. A Sávia queria fazer mais uma pergunta. Ainda temos tempo? Vamos lá.
Sim, Fábia, pode. Por que hoje a igreja, os católicos, tem tanta resistência ao Vaticano II e o que significa eucologia, que o senhor citou? Bom, eucologia significa as orações próprias da igreja, né? As orações litúrgicas, as orações oficiais. Então, por exemplo, a oração de bênção da água batismal é uma oração eucológica, é uma oração de bênção, uma oração de consagração, ou seja, são as orações próprias, né, da liturgia. Agora, você perguntava, né, por que nós temos tanta resistência ao Concílio Vaticano II? Tem um ditado que diz assim: ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, eu acredito que é por não conhecer, né? Porque quando a gente conhece, a gente se apaixona. Infelizmente, como nós somos muito mal catequizados, e muitas vezes nós, padres, também fomos mal formados e não conseguimos, né, talvez, trazer essa clareza para o nosso povo, dar uma orientação, de fato, com convicção, mostrar o caminho que, de fato, deve seguir. Aí, infelizmente, nós temos muitos influenciadores, que é um grupo pequeno, mas é um grupo barulhento, que, na maioria das vezes, está ali por interesses ideológicos que acabam meio que, né, distorcendo as coisas. E aí o nosso povo, né, acaba se deixando levar por esses midiáticos e etc., e acabam, né, coitado, né, do nosso Papa Francisco, que é um santo, né, e aí é taxado como comunista, como isso, como aquilo. Eu mesmo que trabalho na CNBB, campanha da fraternidade agora, tantos de ataques que a gente, né, recebe, e de graça, né, sendo que se a gente conhecesse, se de fato a gente lesse o Evangelho, a doutrina social da Igreja, né, nós iríamos nos apaixonar por isso. Mas é isso, nós temos muitos católicos sociais, mas não aqueles católicos que tiveram essa transformação do ponto de vista social e religioso, né? Então, eu acho que é isso, né, por não conhecer, mas quando a gente conhece o concílio, a gente se apaixona. E é o nosso papel de catequistas mudarmos isso, né? Então, eu falo que a iniciação à vida cristã é uma grande oportunidade que a igreja está nos dando, não só de mudar a catequese, mas de mudar o jeito de ser igreja, né? De haver uma conversão pastoral nas nossas paróquias, de haver uma conversão pastoral na nossa formação enquanto clero, enquanto leigos, né? Então, e a iniciação à vida cristã vai nos ajudar a essa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade a gente não faz do dia para a noite, leva tempo, leva até uma geração. Tem um ditado em Israel que diz assim: quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque uma tamareira pode demorar até 80 anos para produzir, né? Então, vamos plantar, vamos semear. Quem sabe daqui 30, 40, 50 anos nós tenhamos uma assembleia celebrante diferente, nós tenhamos fiéis mais conscientes, né? Esse ano, estamos celebrando 60 anos da Sacração do Concílio, 40 anos do documento Catequese Renovada, que teve todo um papel importante, de preparação para que hoje a gente pudesse falar sobre iniciação à vida cristã, falar sobre ritual de iniciação cristã de adultos, falar sobre catequese mistagógica, né? Então, é um percurso longo, porque requer uma mudança de mentalidade. Mas vamos fazer com que o nosso povo conheça o concílio, né? Muito obrigada. Que bom, né, gente? Hoje o dia foi bastante produtivo. A Elisângela e a Soraya disseram que a palestra foi maravilhosa, Padre Tiago, e nós já chegamos ao nosso momento de encerrar. Agora podemos, alguém mais, agradecer demais ao Senhor pela sua disposição. Vamos tomar um café aí lá no SAM qualquer dia desses, com certeza. E, assim, pedir também aos catequistas, né? A gente podia dar uma salva de palmas para o Padre Tiago e as considerações finais dele para nós encerrarmos hoje, né? Tá bom? E é para ele, né, Lívia? Aham. Isso mesmo. Muito obrigada, então, Padre. Eu agradeço de coração. Vocês sabem que eu sou apaixonados pela iniciação, apaixonados pela igreja.
né? Então, sempre quando a agenda dá certo, né? Eu sempre, né, aceito os convites. Ainda disse para a Lilian, olha, que bom, vou morar em Brasília agora, né? Quando ela me convidou, acho que eu não estava morando aqui ainda. Eu estou me mudando para Brasília e quem sabe possamos ter, né, no futuro outros encontros, não só virtual, né, mas também presencial, e possamos partilhar a vida, as alegrias, as angústias, né? Que faz Amém. parte da nossa missão. Mas agradeço o convite, a confiança, espero encontrá-las em outros momentos. E apareçam lá na sede da editora, que vamos tomar um café e conversar mais um pouco, partilhar as nossas experiências. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada.